Olá a todos! Estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje estamos com um convidado muito especial, uma convidada muito especial, a presidente da ABAR, a Jurema Monteiro. Seja bem-vinda, doutora Jurema. Olá, Thales, muito obrigada por esse convite. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. E junto comigo, para variar e para o meu prazer e meu deleite, Mário Povia. Seja bem-vindo, o diretor-presidente do Instituto Obrigado, Brasileiro de Infraestrutura. obrigado, Thales. Jurema, uma honra ter você aqui conosco. A gente tem estado aí já dentro de uma agenda na área aeroportuária, né? E você com protagonismo ímpar nessa área, então uma honra tê-la aqui conosco, viu? Oi, Mário, ouvir isso de você me deixa aqui de coração quentinho. Obrigada, você que é a nossa referência aí no setor de infraestrutura, de logística. Obrigada pelo convite e a oportunidade dessa conversa com vocês. Doutora Jurema, gostaria de abrir esse podcast como a gente sempre faz, sabendo um pouco da biografia, da sua biografia. Quem é Jurema Monteiro? Vamos lá então. Meu nome completo é Jurema Camargo Monteiro. Eu sou filha de um casal de funcionários públicos do interior de São Paulo. Nasci em Ribeirão Preto, mas mudei muito cedo, ainda muito criança, para Marília. E lá eu fiquei até os 18 anos, numa família de 6 filhos, eu sou a mais nova, e uma família que me criou com bons valores. E quando eu tinha por volta dos 12 para 13 anos, num desses planos econômicos do Brasil daquela época, surgiu a oportunidade de fazer uma viagem de avião. E essa viagem foi uma mudança na vida, porque eu saí lá do interior, uma cidade pequena, uma família humilde, com muito trabalho, enfim, para fazer uma viagem. Eu não vou me esquecer de entrar no saguão de Congonhas e atravessar ali para embarcar num voo, na época, acho que VASP ou Transbrasil. A gente fez essa viagem e aquilo ficou no coração. Então, durante a adolescência, eu pensei muito no que eu queria fazer na vida e acabei escolhendo uma faculdade que era dita na época como o futuro do Brasil, que era uma faculdade de turismo. E para mim foi uma divisão de águas ali, né? Porque o mundo se abriu, eu acabei me formando nessa área, trabalhando por mais de 20 anos no setor privado, eu tive a oportunidade de trabalhar no setor público. Logo depois da faculdade, eu senti necessidade de continuar me especializando. Eu fiz uma formação em comunicação, que me deu a oportunidade de outras atividades, sempre no setor de turismo, trabalhando em empresas no setor de turismo. E aí um convite para vir a Brasília, trabalhar na primeira gestão do presidente Lula na Embratur. A Embratur tinha passado por uma mudança de papel, porque ela já estava perto de 40 anos como instituição, mas sempre foi a instituição do turismo brasileiro, para tudo, né? Desde colocar plaquinha no ônibus, autorização do guia e as ações de promoção. Mas na gestão do presidente Lula foi criado o Ministério do Turismo e a Embratur passou a ser uma agência de promoção dos destinos turísticos no exterior. E eu vim para um projeto, vim trabalhar em Brasília para um projeto na Embratur ligado à promoção. Foi uma experiência maravilhosa e eu nunca me esqueço. Quem presidia a Embratur naquela época era o Eduardo Sanovics, que veio a fundar a ABAR, com quem eu trabalhei durante anos aqui na associação. E é uma grande referência para mim, né, um grande mestre. E eu nunca me esqueço que eu falei para o Edu, eu vou para Brasília, mas eu vou ficar de 1 a 2 anos no máximo, porque minha vida está aqui em São Paulo. E esse ano eu faço 20 anos em Brasília. Você e muita gente tem uma história parecida com essa, viu? Exatamente. E lá se vai, né? E daí nessa história em Brasília eu casei, eu tive 2 filhos. Então hoje a Jurema é essa pessoa que vem dessa família, que teve essa trajetória profissional, que é mãe de 2 filhos, a Janaína e o Jorge, e que há 1 ano e 1 mês assumiu a presidência da ABAR depois de 9 anos de trabalho na associação. Interessante. Mas só um pouco antes da gente entrar na ABAR, voltando para a Embratur, queria entender como é que foi essa passagem nessa parte de promoção do turismo brasileiro. Nós sabemos que o Brasil ele tem um potencial enorme de turismo e o que que falta, talvez, um pouco para a gente conseguir fazer com que um Rio de Janeiro possa chegar aos pés de Paris, por exemplo, em termos de viagem, de conexões,
de idas de turistas. Potencial todo mundo fala e a gente tem muito, né? Essa passagem foi muito rica do ponto de vista pessoal e profissional. Primeiro porque eu saí de São Paulo depois de anos vivendo lá, embora fosse do interior, morava na capital, mas São Paulo em si tem uma outra perspectiva do Brasil, né? Quando eu cheguei em Brasília e passei para o lado de atuação no setor público, além da Embratur, eu trabalhei também no Ministério, ao todo foram 7 anos. Eu acho que eu abri uma janela que eu não tinha dimensão do que era. Primeiro, da seriedade, da relevância, do compromisso dos servidores públicos com o país. Eu acho que a gente vive, ainda mais hoje em dia, um momento em que as pessoas desconfiam muito, falam muito, e não é só isso, né? Não é isso necessariamente. Eu acho que o Brasil tem excelentes quadros no setor público, no serviço público, prestando serviços. Então, foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muito sobre gestão pública, sobre relacionamento institucional, sobre construção de políticas públicas. Isso, para mim, foi muito importante. E eu pude conhecer um outro Brasil. Esse programa específico que me trouxe para cá, tá, ele se chamava Caravana Brasil. Ele era um instrumento de promoção, somado a outros que a gente tinha na agenda e no planejamento estratégico, que trazia agentes de viagens do exterior para conhecer os destinos turísticos. E faz todo sentido, porque é muito difícil vender aquilo que você não conhece. Então, imagina um agente de viagem lá na Alemanha tentando convencer um cidadão que está entre viajar para o México, para a Tailândia ou para Fortaleza. Qual é a opção que ele vai fazer? Quando ele conhece o destino, ele se apropria daquele local de uma outra forma, né? Então, o programa era incrível e a gente começou a desvendar também quais novos destinos o Brasil podia apresentar. Porque a gente tinha, naquele momento, 2004, 2005, um Brasil muito conhecido no exterior pelo Rio de Janeiro, que sempre foi o nosso portão de entrada, as cataratas do Iguaçu, as riquezas da Amazônia e uma outra cidade. Salvador tinha uma boa colocação, mas faltava muito, né? Mostrar os segmentos que o Brasil tem oportunidade. E aí a gente está gravando o podcast em junho, e uma das caravanas, por exemplo, que a gente fez, que foi muito marcante para mim, foram para as festas juninas do Nordeste. Né? É de uma riqueza que a gente, como brasileiro, ainda precisa desvendar e o estrangeiro, então, precisa conhecer. Né? Então, esse programa foi muito importante para eu conhecer esse Brasil, que eu também não conhecia. Então, a gente foi desenvolvendo uma metodologia, a gente tinha prévias nos estados com as secretarias de estado que identificavam os seus produtos por meio de um programa, que era o Programa de Regionalização do Ministério do Turismo. Depois a gente fazia viagem com os agentes de viagem, daí a gente incentivava que os escritórios brasileiros, que eram profissionais que estavam no exterior, continuassem esse trabalho de relacionamento por meio de outros instrumentos, feiras de turismo, ações de relacionamento. Então, a soma disso, e aí eu vou tentar responder a sua pergunta, talvez a soma dessas ferramentas em um programa de longo prazo, que seja mantido como uma política de Estado e não de governo, é o que vai fazer a diferença para o Brasil dar o passo seguinte, porque hoje nós temos uma boa estrutura. Né? E aí, puxando já para o nosso setor, por exemplo, a gente não consegue comparar a aviação que a gente tem hoje com a aviação que a gente tinha 20 anos atrás. Né? A gente evoluiu muito, não só na quantidade, mas na qualidade da experiência da viagem. Isso eu ia até te perguntar, né? Primeiro eu só puxei a sardinha para o Rio de Janeiro, porque é um estado, né? Então você já... Podia ter falado de Osasco. Não podia... Vamos deixar Osasco para depois. Mas é exatamente essa questão. Como é que era a aviação naquela época? Como é que era a experiência de voar naquela época e hoje? Você já consegue traçar um paralelo sobre isso? E veja que ele usou aquela época num cenário de 20 anos, né? Você vê como Mas, Mário, a gente que está ficando, eu gosto muito de uma expressão que o Edu usava, essa expressão dos clássicos. Nós que somos mais clássicos, quando a gente fala 20 anos eu sou baixinho, tá? Só por isso que eu pareço mais novo, mas não tá fácil para mim também não. Mas é muito bom hoje em dia, né? 2024 a gente fala 20 anos atrás, muita gente, eu sou uma delas, a gente pensa nos anos 80, mas a gente está falando do início do século XXI. Exato. Né? Sem dúvida. Então, 20 anos atrás, no início do século XXI, o mundo já vivia uma outra realidade, porque a gente teve um programa de desregulação do setor aéreo que começou na década de 70 do século passado,
ao longo do tempo, avançou na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e ela chegou no Brasil no final dos anos 90, ela se consolidou no início dos anos 2000. O que esse programa significa? Que o Brasil atualizou o programa, assim, atualizou a página, né? Nós saímos de um mercado super regulado, na época o DAC era o órgão do governo que responsável pelo controle, que então autorizava a operação de uma empresa e controlava a operação da empresa. Determinadas rotas Inclusive preço. inclusive preço. Esse ambiente super controlado fazia com que a aviação fosse uma atividade muito restrita e um item de luxo, né? E a gente pode falar isso porque, de fato, no início dos anos 2000, 30 milhões de bilhetes eram emitidos por ano. Hoje a gente superou 112 milhões de passageiros sendo transportados em 2023. Então, a gente teve um avanço gigantesco na modernização do ambiente de negócios que permitiu que novas empresas operassem aqui. Desafiou tanto que as antigas desapareceram, Sim. né? Aquele modelo de negócios regulado não conseguiu sobreviver a essa realidade, mas hoje o Brasil tem um mercado aberto, inclusive e muito favorável em vários aspectos, sem barreiras de entrada para novas empresas. E eu tenho certeza que a gente vai falar disso aqui, porque é um tema que nos interessa muito, né? Então, essa evolução do ambiente regulatório, acho que permitiu uma mudança. Essa mudança trouxe mais competição. Mais competição significa uma mudança na prestação do serviço. Então, a aviação também mudou na experiência, em vários aspectos muito positivos. Então, por exemplo, o programa de concessões aeroportuárias, eu sei que meu amigo Fábio Rogério já esteve aqui conversando com vocês, né? O que a gente tem hoje de oferta de aeroportos no Brasil tem uma qualidade que nos faz competir internacionalmente, sem dúvida alguma, né? O espaço adequado, a experiência, com infraestrutura e segurança. Então, isso é muito positivo. E mudou também a experiência a bordo. A gente tem uma categoria hoje, ou melhor, a possibilidade de serviços de acordo com vários perfis que se reproduzem nas tarifas também, e aqueles passageiros frequentes que são membros de programas de fidelidade das companhias podem experimentar uma aviação que ainda tem alguns serviços semelhantes àqueles que a gente tinha lá atrás, e lá atrás era comum para todo mundo. Então, serviço de bordo com talheres de prata, copos de cristais, que eram prestados para todo mundo num padrão tarifário 3 vezes maior do que o que a gente tem hoje em dia na tarifa média, né? Então, nada é de graça. A gente teve uma troca, essa troca de fato mudou a experiência a bordo, mas fez com que a gente conseguisse reduzir as tarifas pela metade e triplicar o número de brasileiros. E ainda assim o Brasil é um país que voa pouco. Então a gente tem muito espaço para continuar trabalhando no mercado e dentro da política pública em ações para melhorar isso, para mais brasileiros poderem viajar, porque tem um dado que é importante. Hoje a gente tem um indicador de 0,5 viagem per capita de avião no Brasil por ano. O Chile, aqui do lado, tem 1,2. A gente nem está falando do mercado americano ou de um mercado europeu, em que aí você pode pegar esse número e multiplicar por 3. A gente está falando de um mercado vizinho, num país com condições socioeconômicas relativamente parecidas, mas com um mercado muito maior aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Jurema, e o que inibe esse crescimento, né, ou essa popularização, vamos dizer assim, na utilização do transporte aéreo? Você acha que a renda per capita do brasileiro, isso tem a ver com conectividade? Talvez as linhas não estejam chegando adequadamente nas regiões que teriam mais demanda. Enfim, é uma questão de desenvolvimento de mercado mesmo, enfim, de divulgar. Onde é que está pegando? O que você acha? Mário, acho que a gente não pode descartar os fatores macroeconômicos, a realidade socioeconômica do Brasil. É um fato, né? A gente ainda tem uma população de classe C, D, E, compondo a maior parte da nossa população. Eu diria que a classe C já acessou o transporte aéreo, mas talvez a classe D e E ainda tenha uma barreira econômica, de renda, para a gente trabalhar.
uma situação que está posta no país de um alto grau de endividamento das famílias, né? E prioridades, assim, uma família que ainda tem dificuldade de renda, ao dar o passo seguinte, ela vai priorizar talvez bens de consumo, outras necessidades até chegar na questão do deslocamento, né? O país ele se consolidou também nos últimos anos pelo fortalecimento da sua malha rodoviária. Então, a viagem de ônibus entre estados para passageiros ela é muito comum, né? E a gente viveu nos últimos 20 anos essa mudança. Então, a gente saiu de um país que 70% das pessoas viajava entre estados de ônibus para 70% das viagens entre estados hoje em dia serem feitas de avião, mas a gente ainda precisa crescer. E o que barra isso? O que segura? Eu acho que existe, de modo geral, e isso não se aplica exclusivamente ao setor aéreo, mas também uma certa insegurança para ampliação de investimentos no Brasil. A condição de ambiente de negócios, né? Assim, hoje a gente tem uma realidade, por exemplo, de evolução regulatória para adequação das regras brasileiras às regras internacionais. No mercado aéreo isso é fundamental, porque as companhias, cada vez mais, elas têm feito fusões e operações conjuntas. Então, é muito difícil você firmar um contrato de prestação de serviço, um contrato de transporte, se a regra no Brasil é uma e na França é outra. Porque a Air France, a KLM, ela tem dificuldade em fazer uma operação conjunta com a Gol, por exemplo, e elas são parceiras comerciais. Então, a evolução disso é muito importante. E aí entra um tema que é bem polêmico, eu mesma vou trazer ele aqui, porque acho que é uma oportunidade da gente conversar, que é, por exemplo, a cobrança de bagagem, né? Esse tema ele é parte da evolução regulatória que o Brasil vem fazendo nos últimos 20 anos e que nós, como setor, temos defendido. É importante o Brasil ter um mercado aberto, um mercado desregulado, para incentivar a entrada de novas companhias, inclusive nesse modelo low cost, quando a companhia tem parte da sua receita vinda de serviços auxiliares, como, por exemplo, a bagagem. O Brasil deu esse passo em 2016, mas ainda esse ano, 2024, nós temos um veto prendendo a pauta do Congresso Nacional e é a terceira vez em 6 anos que nós vamos discutir esse assunto. Que estabilidade ou que segurança tem um investidor que hoje quer montar uma companhia aérea num país em que ele não sabe se o modelo de negócios dele para em pé ou não? Porque se o Brasil resolver, e é uma discrição do Congresso fazer essa discussão e tomar uma decisão em relação a esse veto que está lá na pauta. Se o Brasil resolver derrubar esse veto e voltar ao modelo anterior, as empresas que estão aqui vão ter que se adaptar, mas você quebra o modelo de negócio de uma entrante. Então, essa instabilidade, somado a um alto custo de operação, que está relacionado ao custo Brasil, né, os nossos custos de judicialização, os custos operacionais de serviços aqui, criam, de fato, hoje um ambiente que não permitiu a entrada de novas companhias, mesmo que em 2018 o Congresso Nacional tenha aprovado, com um trabalho que nós fizemos em conjunto de defesa, a ampliação de participação do capital estrangeiro em empresas brasileiras. Antes havia uma restrição para 20% e hoje é 100% de capital estrangeiro. Então, não há nenhum impedimento do ponto de vista formal. Barreira de entrada, digamos assim. Barreira de entrada. Você tocou muito numa questão que eu acho que é um grande problema de nós brasileiros ou das entradas de investimentos no Brasil, que é a insegurança jurídica, ou seja, a todo momento leis são revisadas, regulamentos, regramentos. Isso realmente é um gargalo para a entrada de novas empresas aqui no Brasil, de novas aéreas, das low costs, por exemplo? Sem dúvida, Thales. Assim, a gente tem declarações recentes, inclusive, vou pedir licença aqui para pegar uma água. A gente tem declarações recentes de investidores, presidentes de companhias aéreas low cost que operam na região da América do Sul e que, por exemplo, não hoje deixaram de considerar ou adiaram a consideração sobre o Brasil por conta dessa insegurança, né? Se a gente analisar hoje a composição de custo operacional de uma companhia aérea, 60% dos custos são dolarizados no Brasil.
Sobre isso, nenhum investidor tem controle, vai depender da política econômica do país e de outros fatores, inclusive externos, que vão mexer com o mercado. Então, esse risco ele não tem como Quer administrar. dizer, o risco cambial, ele é sistêmico. Ele é sistêmico e sobre ele nenhum investidor consegue ter controle, nem aqui nem em nenhum lugar do mundo, né? Assim, ele vai ter esse mesmo risco em outros lugares. Mas aqui ele pesa muito, 60% dos custos que correspondem ao combustível, ao leasing de aeronaves, à manutenção dos motores, das partes de peças de um avião, tudo isso está dolarizado. 40% dos nossos custos, cerca de 40%, estão relacionados ao combustível. A gente tem um custo que assusta um investidor hoje no Brasil, que diz respeito ao excesso de judicialização que a gente tem por um ambiente de relação com o consumidor que preocupa. Então, todos esses fatores somados criam uma insegurança, uma instabilidade que desencoraja o investimento. Embora a gente acompanhe, eu tive num evento na semana passada, por exemplo, com uma apresentação, acho que Mário pôde participar, foi a comemoração de 70 anos da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, e teve uma palestra de um economista falando das perspectivas, o Ricardo Amorim, que é uma referência para o mundo, né, para o Brasil, enfim, falando das perspectivas do Brasil. Excelentes, né? Assim, dadas as condições do mundo hoje, o Brasil tem hoje uma oportunidade realmente muito grande de expansão. A gente tem um mercado doméstico muito forte, muito grande. Então, se a gente conseguir conjuntamente com as forças, com o governo federal, com o parlamento, criar uma discussão de agenda que destrave, tire essas inseguranças, eu acho que a gente está realmente num momento muito positivo, né? Apesar de todos os desafios, e eles existem e têm que ser trabalhados todo dia. Sem Muito dúvida. interessante, Jurema, esse lado de otimismo, né, que você vê, porque a gente vê efetivamente muita dificuldade, muitos desafios pela frente, né? Por exemplo, nós estamos com um termo de cooperação, um acordo de cooperação com o Ministério de Portos e Aeroportos para contribuir, né, no desenvolvimento de uma agenda, né, para discutir efetivamente precificação de QAV, que nós achamos que tem um espaço para melhoria, em que pese, né, hoje a gente os preços reduziram, a gente tem um cenário um pouco mais favorável, mas a gente entende que ainda em campo sistêmico há uma possibilidade de melhoria, principalmente em se pagar um frete que não existe, o preço é precificado lá no Golfo do México, essa questão toda, né? E a gente quer tratar desse assunto exatamente agora, que não é uma coisa urgente, e debater isso abertamente. A gente tem a possibilidade também de melhorar o ambiente de negócios contra a judicialização. Me parece que o mundo inteiro trabalha bem isso e nós, infelizmente, convivemos com qualquer atraso, vamos dizer, qualquer questão que saia do normal acaba indo para juízo, né? E parece que aí a gente tem que desenvolver um pacto, na verdade, né? E colocar isso muito às claras, porque essa conta, no final do dia, vai para a passagem aérea, né? Há uma estratégia hoje, já há alguma linha de diálogo, seja com o Poder Judiciário, né, seja com o Poder Legislativo, para tentar pacificar isso, diminuir o número de ações, que me parece ser, em relação ao mundo, né, ser estratosférico aqui no Brasil, né? Como é que a BEAR vê essa questão e como é que nós, enquanto Instituto, enquanto Frente Parlamentar, poderíamos contribuir nessa agenda? Não, excelente, Mário, falar sobre esse tema, né? Primeiro, assim, eu sou otimista de nascença, Isso é ótimo. mas o setor aéreo me trouxe um otimismo realista. Assim, eu acho que o Brasil tem muito potencial. É um país que tem 0,5 viagem per capita e tem as condições que a gente tem, geográficas, vai crescer. Tem que E as crescer. belezas naturais, o turismo de negócios, quer dizer, a gente tem muita coisa aí. E um povo que gosta de viajar, que gosta disso. A gente tem essa experiência agora, né? Assim, a pandemia foi um marco para as nossas vidas. Para o setor aéreo, sem dúvida alguma, a maior crise da história que nós vivemos. Nós superamos isso no Brasil com resiliência, porque as companhias não tiveram nenhum suporte governamental, aporte, como, por exemplo, no mercado americano, foram 50 bilhões de reais em empresas aéreas, muito parte disso a fundo perdido. As companhias brasileiras não tiveram, sobreviveram às suas custas, mas graças ao brasileiro.
que quis voltar a viajar, que apostou nisso e que superou todas as expectativas, né? Assim, em 2021 todo mundo falava, acabou a viagem corporativa, Sim. agora só o lazer e olhe lá, e no fim tá todo mundo voando, graças a Deus, né? Assim, com uma ocupação altíssima, o que nos ajuda a ter eficiência. Então, assim, eu sou otimista, mas sou realista, né? Assim, a agenda de combustível, você bem disse, assim, é uma agenda que nos desafia, né? O Brasil produz quase ou mais de 90% do combustível da aviação que é utilizado. Quem faz isso é uma empresa com excelência, que tem um padrão de competição internacional, que a gente se orgulha muito, mas a gente acha que tem espaço para melhorar isso. Nós não nos apropriamos dessa vantagem competitiva, né? Exatamente. E a gente deixa de fazer um jogo que é um ganha-ganha. Porque se a gente se apropria dessa vantagem competitiva e consegue um modelo abrasileirado de produção e precificação, a gente poderia estar voando mais. E se a gente voasse mais, a gente consumiria mais, né? E aí eu acho que a conta é de chegada para todo mundo realmente ter resultado positivo. Então, a gente vê hoje uma disponibilidade dentro do governo federal, uma sensibilidade do ministro Silvio Costa, uma sensibilidade do ministro Alexandre Silveira Ótimo. em criar pontes para esse diálogo. O que a gente precisa é, de fato, um enfrentamento das barreiras que dificultam, né? Um estudo nosso do setor aéreo mostrou, com um benchmark em outros mercados, que existem modelos híbridos, que é essa brasileirada na precificação, que garantem competitividade, que garantem eficiência, mas que fazem um produto melhor. No nosso estudo comparativo, a gente chegaria a um valor até 17% mais barato do combustível da aviação. Se ele pesa 40% do custo, é uma vantagem competitiva gigantesca, que a gente conseguiria repassar em eficiência para todo o sistema, chegando no passageiro, né? Então, a gente acredita muito nisso. Agora, esse tema é desafiador, Mário. Hoje, eu vou falar da judicialização também, tá? Mas vou me estender aqui um pouquinho, porque ao mesmo tempo que a gente está falando disso, que é uma realidade em 2024, a gente tem que olhar do ponto de vista do combustível, pensando no futuro também. Existe um compromisso do setor de neutralização de emissões até 2050. E para fazer isso não existe bala de prata, né? A descarbonização vem com uma série de medidas e uma delas, e é a nossa maior aposta, é o investimento num combustível novo, que é um combustível sustentável para a aviação, e sobre essa agenda o Brasil tem um potencial gigantesco. Pela tecnologia que já dispõe, desde os anos 70, a gente produz biocombustíveis com eficiência, e pela capacidade que a gente tem de biomassas, de rotas alternativas para a produção de um combustível com qualidade e competitivo, porque ele também não pode ter custos muito superiores. É óbvio que de largada, de saída, eventualmente vai ter, mas com o tempo e a escala, ele tem que chegar num preço tão competitivo quanto o que nós temos hoje, ou até mais competitivo do que o que a gente tem no QAV tradicional. Então, essa é uma agenda que nos desafia muito. E, além dela, a agenda da judicialização. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda dentro do combustível sustentável, do SAF, né? Uhum. Isso requer troca de frota ou adaptação? Você teve um evento aí com Boeing, mas temos a Airbus, a própria Embraer, né, que atuam nesse mercado, né? Como é que você está vendo isso dentro da engenharia, dentro da produção de aeronaves? As nossas aeronaves já são flex. Vamos usar um termo comum, assim, né? Elas já permitem hoje o uso dos dois combustíveis simultaneamente, e é isso que deve acontecer no mundo todo, né? A gente tem hoje no Brasil uma frota nova, o Brasil tem idade média em torno de 7 anos, é uma frota relativamente nova, e isso é importante porque esse é um dos passos que as companhias têm dado, apesar de representar investimento, porque a companhia, para fazer um leasing de uma nova aeronave, ela vai comprar uma nova aeronave mais cara, mas ela é mais eficiente. Um motor novo hoje, numa aeronave Boeing, por exemplo, ele chega a economizar de 15% a 17% do combustível em determinadas rotas. E isso traz um ganho para a companhia, obviamente, e traz um ganho e um compromisso na redução de metas. O Brasil é signatário de um tratado internacional que se chama CORSIA, que é um tratado mundial para redução de emissões, e a partir de 2027 a gente passa a contabilizar oficialmente as metas internacionais de emissões. Então, todas essas medidas que nós temos feito, por exemplo, a BEAR tem feito em conjunto com o DSEA
uma revisão das rotas aéreas. Ponto A para o ponto B. Tem caminho mais curto, mais eficiente? Mas isso precisa de uma logística coordenada com o controle do espaço aéreo brasileiro, e a gente tem feito isso desde 2020 com muita eficiência, reduzindo as rotas que são operadas. As companhias têm investido em novas tecnologias, novas aeronaves, e no futuro a nossa aposta é realmente um combustível eficiente, com qualidade e preços competitivos, e o Brasil tem capacidade para fazer isso de forma célere também, viu, Mário? Porque eu acho que isso é importante colocar, assim. Por tudo que eu tenho aprendido sobre produção de combustíveis, nós não vamos levar não menos do que 4 ou 5 anos para chegar numa biorefinaria com um SAF produzido em larga escala. Ou seja, se a gente não tomar uma decisão hoje de criar condições para atrair investimentos, criar essas biorrefinarias, em 27 nós não vamos ter, e o Brasil já vai estar dentro das metas do Corsia, e muito menos daqui a 5, 6 anos. Então, a gente tem que fazer isso rapidamente. A gente tem apoiado muito a aprovação do PL do combustível do futuro no Congresso, para ser esse um marco importante para destravar investimentos nessa área de produção do SAF no Brasil. Conte conosco em relação ao PL dos combustíveis, que também é de interesse do Instituto e da Frente Parlamentar. Até o próprio relator, se eu não me engano, é o deputado Arnaldo Jardim, que é membro da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Então, vamos seguir forte nessa pauta. Exato. Agora o projeto, desculpa, Thales, só te Claro, interromper. O deputado Arnaldo fez um excelente trabalho na Câmara. O texto, do ponto de vista do SAF, é um texto muito bom. Ele avançou em relação a alguns pontos que vieram do Executivo, que já tinha trabalhado esse texto muito bem no MME, e agora ele está para a relatoria do senador veneziano no Senado, e a gente tem muita expectativa e sabe que o senador está fazendo um trabalho muito bom, ele fez várias audiências públicas, mas a gente está com muita expectativa de ser votado ainda esse semestre, antes do recesso, tomara que a gente consiga. Conte conosco nessa busca aí. Agora, só voltar um pouquinho sobre a ABA. Você ia falar da judicialização. É verdade. Verdade. Vamos... Tô cortando mesmo. Não, e numa parte crucial pra gente. Vamos falar desse assunto que eu acho que é importante, a gente fala então da ABAR. Mas a judicialização é uma agenda que nos chama a atenção, e a gente tem trabalhado muito nisso por conta dessa discussão que a gente fez previamente aqui do ambiente de negócios no Brasil, né? A gente também vê declaração de empresários que falam que esse é um dos fatores que impede ou limita, inibe a entrada deles no Brasil. Por quê? A gente tem um dado do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico que fala que 98% das ações cíveis do mundo no setor aéreo estão no Brasil. Isso é ineficiência. E não é possível que a gente tenha uma aviação inferior ao restante do mundo, porque a gente experimenta os serviços aqui, experimenta fora, né? A gente tem empresas eficientes, a gente tem empresas com índices de regularidade e pontualidade muito bons. Algumas das nossas aéreas são premiadas mundialmente por institutos sérios como as mais pontuais do mundo. Então, a gente tem uma boa prestação de serviço. A gente tem hoje uma infraestrutura aeroportuária qualificada. Só que a prestação do serviço aéreo, o voo, ele está sujeito a muitos fatores. Tem um princípio na aviação que ninguém abre mão, que é segurança. E a gente fala muito que a aviação não tem acostamento, né? Então, assim, ninguém abre mão. Se a companhia, na decolagem de um voo, percebe qualquer situação de manutenção operacional, por exemplo, ela toma a decisão, sim, de atrasar para fazer o cheque de segurança que ela precisa para aquela aeronave sair. Isso tem que acontecer. E é um fator que muitas vezes está fora da previsibilidade da companhia, porque todas elas cumprem com rigor os manuais dos fabricantes das manutenções obrigatórias. Mas às vezes acontece alguma coisa, a gente dirige carro e sabe bem como é, a gente faz manutenção do carro regularmente, a revisão lá do manual. Mas às vezes você liga o carro e aparece uma luzinha acesa. O certo é parar naquela hora. O avião para, né? Se ele parou, ele pode gerar alguma consequência naquele voo, vai gerar, né? Um atraso, uma interrupção da conexão, uma descontinuidade. O que a gente entende, né? É óbvio que o passageiro que se sentiu prejudicado, ele precisa e tem um direito constitucional de acessar os seus direitos. Mas no Brasil há uma fragilidade que leva com que muitas pessoas nessas condições, primeiro, deixem de procurar diretamente a companhia ou alguma via administrativa para esclarecer essa situação.
e acabem indo direto para a justiça. E aí isso gera um volume enorme de ações dentro do Poder Judiciário, o que custa para todos nós, porque quem paga essa máquina somos nós, contribuintes, e diminui o tempo de resposta, porque a gente tem hoje, o setor aéreo foi o primeiro setor a aderir integralmente à plataforma do consumidor.gov, que é uma ferramenta da Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, do Ministério da Justiça, que justamente registra e acompanha queixas de consumidores. As empresas aéreas hoje têm índices excelentes de resolução, seja no tempo de resposta, seja na qualidade do atendimento, na resolução do conflito. Então, o primeiro caminho é, de fato, corrigir os problemas operacionais, se é que eles existem. Isso está dentro das competências da companhia. Mas houve um problema, o consumidor tem esse canal para solução e ele tem sido pouco explorado. Eu acho que há um caminho aqui de divulgação dessa plataforma para melhorar. Os casos que não forem resolvidos ali, que eventualmente cheguem ao Poder Judiciário, também podem hoje passar em alguns tribunais por mecanismos de mediação de conflito. A BEAR tem feito, em conjunto com outras entidades que reúnem as empresas internacionais, uma série de convênios com tribunais de justiça. A gente já tem São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, que justamente criam células, estruturas de mediação das causas judiciais que estão nesses tribunais, para diminuir o tempo e a resolução dos casos. Eventualmente, uma outra coisa ficaria para depois. E aí se somam outros dois fatores que eu acho que a gente tem que levar em conta aqui no Brasil. Dessas ações judiciais que correm no Brasil, hoje 90% delas estão relacionadas ao dano moral presumido. O que isso quer dizer? Né? Embora a gente tenha tido uma modificação numa lei em 2022 que trata todo o assunto, deixando claro no Código Brasileiro de Aeronáutica que o dano moral na prestação de serviços aéreos ele não pode ser presumido. O consumidor tem que comprovar o dano. Porque o mero atraso, não desmerecendo, gente, todo mundo aqui já voou e sabe que o atraso de um voo, muitas vezes, ele traz situações difíceis, né, de serem contornadas, uma reunião que você tem que remarcar, um compromisso que você deixa de atender. Mas o mero atraso não pode configurar o dano moral, muitas vezes, né? Tem uma frase clássica de um presidente de uma companhia aérea que ele falou, no Brasil, toda bagagem extraviada tem um vestido de noiva. Todo atraso de voo gera consequências para o consumidor, perda de compromissos, assinatura de contratos bilionários. Não é bem assim, né? Há um desconforto, há um prejuízo da experiência da viagem, sem dúvida alguma. Isso precisa ser tratado. Mas o dano moral é algo muito maior e que precisa ser cuidado sob pena dele ser banalizado e criar uma indústria que acaba gerando custos, nesse ano mais de R$1 bilhão, e esses custos pesam no dia a dia da operação das empresas. E por conta desse mecanismo, a gente viu nascer o segundo ponto que eu queria trazer aqui para a conversa, que é uma certa mecânica, eu vou chamar assim, de estímulo à judicialização. Como algumas pessoas perceberam essa oportunidade, hoje existem estruturas que usam de inteligência artificial para identificar voos com atraso, capturar passageiros, antecipar custas ou valores de indenização para assumir causas judiciais, porque eles sabem que haverá um ganho. Então, na prática, o que eu quero dizer? Um escritório procura um passageiro, antecipa para ele R$1.000, assume a causa judicial porque sabe que vai ter como indenização R$20 mil lá na frente. E isso é ruim para todo mundo. Assim, ninguém ganha com isso, exceto os escritórios envolvidos nisso, mas são poucos e a gente tem feito um trabalho com a OAB de enfrentamento a esses, nós chamamos de sites abutres, né? Enfrentamento a essas estruturas para eliminar e acabar com isso, criar algum regulamento que, inclusive, traga algum tipo de punição ao próprio advogado que assume isso como um produto desvirtuando a atividade do profissional de direito, que naturalmente não é essa, né? Então, a gente tem enfrentado esse assunto, buscado construir ferramentas, primeiro, para qualificar esses dados. Então, a gente tem hoje um estudo correndo junto à UNB,
e a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, para produzir um estudo mais consistente sobre causas judiciais no Brasil. É um estudo longo, até o final do ano a gente deve ter os resultados dele. Paralelo a isso, a gente tem feito trabalho junto aos tribunais de justiça para qualificar as informações do setor, já que há uma dificuldade de interpretação, muitas vezes, pelos magistrados, de qual é o instrumento que deve ser usado, porque essa modificação que eu comentei sobre o dano moral, ela aconteceu no CBA, que é o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, mas o Brasil tem o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Resolução 400 da ANAC, que é o que regulamenta o contrato de prestação de serviços. Então, esse ambiente também é muito difícil, né, Mário? A gente tem um quebra-cabeça no Brasil que precisa ficar claro para o magistrado na hora de julgar determinadas ações. Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto, tem feito o trabalho de enfrentamento aos sites abutres com a OAB, e um trabalho de comunicação para que essa pauta seja comum, seja conhecida pelo brasileiro, principalmente os brasileiros que voam, para eles terem conhecimento do instrumento do consumidor.gov, para quando, eventualmente, tiverem alguma situação de um atraso, de um cancelamento de voo, acionem as companhias antes de acionar a justiça. Sem dúvida. Existem instrumentos de resolução de conflito para que a gente diminua esse volume de ações, que ao final é prejudicial para todos, né? Verdade. Me diz uma coisa, e com relação à legislação trabalhista, em termos de jornada e, enfim, em termos de regra do jogo, a gente também está em padrões internacionais ou não? Assunto do dia, né? Existe uma revisão nesse momento. O Brasil renovou a sua legislação trabalhista em 2016. É recente a mudança da lei do aeronauta, né? Um dos instrumentos necessários de serem regulamentados é a jornada que está relacionada à fadiga do tripulante. E a ANAC está, nesse momento, fazendo uma discussão de uma resolução que trata desse assunto. A gente tem acompanhado, em conjunto com as empresas, esse assunto que é muito sensível, porque ele está diretamente ligado à segurança. E, como eu disse, segurança é um princípio que ninguém abre mão. As companhias prezam muito, mas a gente tem que analisar, e aí eu vou voltar lá no começo da nossa conversa, quais são as boas práticas no mundo sobre isso. Porque a aeronave que a gente voa no Brasil é a mesma que voa nos Estados Unidos, que voa na Europa, que voa na Ásia. Uhum. O ser humano que a gente tem no Brasil é o mesmo Pretensamente. melhorado. É o mesmo melhorado. Os tripulantes brasileiros são muito bem formados aqui, né? Então, a gente tem que olhar quais são as medidas hoje de monitoramento de fadiga e atualizar também com a realidade da vida que a gente tem hoje, né? Essa vida contemporânea que nos faz ter muitas informações ao mesmo tempo, atividades multitarefas, o tripulante também vive tudo isso, para a gente chegar num regramento que permita ao Brasil manter a sua, sem dúvida alguma, não questione segurança, mantenha eficiência para a gente ser mais competitivo, porque esse foi um dos itens que o relatório da OCDE, quando analisou o Brasil e os princípios, né, de produtividade no Brasil, apontou uma pequena distorção que faz com que a gente perca a produtividade. Então, por exemplo, uma companhia aérea brasileira hoje, por vezes, voa com tripulação estrangeira. Eu vou falar aqui pontualmente no caso da Latam, por exemplo, que como é um grupo internacional, determinadas rotas que a Latam opera no Brasil, ela faz com tripulação chilena, vindo um voo oriundo lá em Santiago, porque a tripulação lá é mais enxuta, mantendo a qualidade do serviço, mantendo a segurança, e ela consegue ser mais eficiente. Porque um tripulante a mais no voo é custo. Faz diferença. É Sem dúvida. custo, né? Sem dúvida. Mas, só voltando um pouco, porque eu acho que esse assunto passou, é importante a gente falar sobre a ABA, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a qual você representa. Conta um pouco pra gente, desde a sua chegada, se eu não me engano, tem um pouco mais de um ano da sua chegada. Quando você chegou, teve você falou sobre a melhoria dessas eficiências no setor, né, que já é um setor muito eficiente. É interessante quando o presidente da ANAC veio aqui, ele falou sobre as principais reclamações são essas, né, de judicializações, enfim, mas não falam de segurança, o que é bom, né, porque hoje tanto as empresas trabalham com aquele double check, né, para que as aeronaves não sejam totalmente eficientes. Mas só voltando, fala um pouco sobre o que é a ABA, como você trouxe
essas questões novas para a associação e que esperar aí para os próximos anos? Ah, bacana. Eu tô, na verdade, esse ano faz 9 anos que eu trabalho na BEAR. É uma história longa já, né? Eu acho que 9 anos dá tempo de construir vários capítulos de uma história. Eu vim trabalhar na associação a convite do Eduardo Sanovics, que foi o fundador da associação. E a BEAR foi fundada, o Eduardo tinha muito orgulho de contar essa história, né? A BEAR foi fundada num momento muito positivo do transporte aéreo no Brasil. Como a gente viveu essa revolução do transporte, a gente saiu de 30 milhões de passageiros para 112 milhões de passageiros, a gente reduziu pela metade o valor da tarifa aérea, a gente teve um ambiente aberto, desregulado, atraindo novas empresas, havia uma necessidade da sociedade de traduzir esse setor, né, de explicar melhor ele, de encontrar uma agenda comum para a defesa. Então, a BEAR é fruto desse movimento que as companhias aéreas fizeram lá em 2012, ou seja, a BEAR está completando esse ano 12 anos de existência, e foi fundada, então, por todas as companhias aéreas brasileiras que estavam operando naquele momento, e o Eduardo pôde conduzir essa agenda até abril do ano passado, quando ele passou o bastão para mim, e eu me sinto muito honrada de ter recebido essa missão e poder dar sequência, é claro que olhando para o futuro, inovando, mas tendo herdado essa história que ele bem construiu, né? Então, a associação ela tem uma missão de fortalecer a agenda para a competitividade do transporte aéreo no Brasil, traduzir, de certa forma, o setor. Então, é uma excelente oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse podcast para falar mais sobre quais são os nossos desafios, né? E a gente tem feito esse trabalho ao longo desses anos, com bastante excelência. Hoje eu tenho alguns números que falam aí da relevância da associação, da importância dela, né, da referência dela hoje como fonte para parlamentares, para a imprensa. Então, eu tenho muito orgulho de estar 9 anos dentro desse time e agora liderando essa equipe, essa tripulação, né, para usar A tripulação da BEAR é grande? É uma tripulação média, assim, não, para aviação, não, né? A gente trabalha muito para poder fazer essa defesa. A gente tem hoje 16 pessoas na estrutura da associação, não é muito Quantos grande. associados? Somos 9 associados, temos quase 70 e mais de 70, cerca de 70% do mercado aéreo doméstico, temos empresas de transporte de cargas, que é um tema que a gente nem explorou ainda muito aqui, e é um segmento que o Brasil o mundo está vendo crescer, o Brasil tem visto também, porque existem facilidades no transporte aéreo de carga, e falar com você disso não é justo, Mário, porque você é especialista. Mas a modernidade, a venda online, traz uma exigência do D+1, que é só o transporte aéreo que consegue atender, e outras questões que vão ganhando com eficiência. A gente está vendo esse segmento crescer muito no Brasil. Então, eu já tenho algumas associadas, eu espero ter boas notícias sobre isso no próximo podcast, inclusive com a chegada de novas associadas. A gente tem também empresas regionais que fazem parte da nossa associação, um segmento do transporte aéreo que a gente ainda fala pouco no Brasil e que merece uma atenção, merece uma discussão de política pública, de Estado, para a gente ver o Brasil crescer mesmo no transporte aéreo. Com a gente nessa agenda, viu? Não, essa é uma agenda que me faz brilhar os olhos, assim, e a gente tem visto muita disponibilidade e interesse do ministro Silvio, do Tomé, nosso novo secretário de Aviação Civil, em intensificar essa discussão, e a gente quer muito contribuir, né, como a BEAR nela. E quem mais? A gente tem um fabricante também, que é Boeing, nossa associada. Você fez um evento com a Boeing recentemente, como é que foi isso? Foi muito bom. A Boeing é uma empresa americana, mas opera no Brasil há muitos anos e nos últimos anos tem intensificado investimentos aqui por entender e apostar na agenda que o Brasil pode representar para a companhia, dentro da engenharia aeronáutica, mas um outro viés, que é o que nos conecta, é a agenda que a gente tem em comum, por isso a realização do prêmio, que é a política de produção e desenvolvimento do SAF. De novo, né, a gente falou lá atrás, essa é a agenda do futuro da aviação e a Boeing vê o Brasil com uma posição estratégica no mundo. Então, eles nos procuraram para desenvolver uma agenda e o prêmio é fruto disso. É a forma que a gente encontrou de incentivar um debate público, de mais conhecimento, de informação
para a gente poder reconhecer iniciativas da imprensa. Foi realizado há umas 3 semanas atrás e super bem sucedido. Eu já brinquei que foi o primeiro, nós queremos fazer uma segunda edição aí desse prêmio para reconhecer e incentivar essa discussão com os jornalistas, acho que vai ser bem importante. Você citou aqui a refinaria do combustível, do biocombustível, né? Ou biorefinaria? Biorefinarias foi o termo que eu usei. Isso já está na agenda? Já há projeto disso? Já algo de concreto? Existem iniciativas disso, grupos grandes que estão iniciando pesquisa e desenvolvimento, projetos de instalação no Brasil. Recentemente, o ministro Silvio Costa esteve na semana passada numa refinaria em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, inaugurando lá uma planta, e a gente tem notícias de outras. O que para a gente é fundamental nessa agenda, Mário? Aprovar o PL do combustível do futuro é trazer um marco regulatório de segurança jurídica para que essas biorefinarias saibam onde elas estão investindo. A regra do jogo. A regra do jogo, inclusive com compromissos. Do nosso lado, por exemplo, o texto traz um compromisso de redução de 1% nas emissões a partir de 2027, crescendo 1% ao ano até 10%. Então, isso é a garantia também para o investidor da demanda, apesar das empresas terem compromissos públicos. Todas as nossas empresas no Brasil, elas são de capital aberto, né? Então, eles têm compromissos públicos de uso de SAF, por exemplo. Então, já estava posto individualmente, agora a gente tem um marco para isso, então a gente acha que tem aí um ambiente necessário de aprovação para a gente ter mais segurança e ver essas iniciativas acontecerem de fato. Sem dúvida, sem dúvida. Mário, não falamos de aviação regional, aviação, transporte de cargas, né? Não falamos de várias questões, já se passaram mais de 1 hora. Ou a gente deixa a Jurema mais 1h30 aqui, ou vamos ter que fazer outro podcast. Já está convidada. Convite aceito. Perfeito. Eu vou deixar esse espaço agora aberto para as suas últimas considerações, doutora Jurema, por favor. Thales e Mário, quero agradecer a esse bate-papo, acho que eu não vi essa hora passar, então sinal de que a conversa, pelo menos para mim, foi muito gostosa, espero que os nossos ouvintes também tenham aproveitado. Quero reforçar aqui a posição, né, da ABAR como uma entidade que está há 12 anos defendendo o setor, e ela faz isso graças à possibilidade de interlocução com instituições como o Instituto, o IB, que tem sido um parceiro conosco, né? Assim, a gente acredita, e eu trabalho muito nesse sentido, de que é no diálogo e na ponte de parceria que a gente consegue avançar em temas tão complexos quanto os que estão colocados hoje para o desenvolvimento do transporte aéreo no Brasil. Mas, de novo, eu sou muito otimista realista, né, de que o Brasil tem um potencial muito grande no transporte aéreo, e o transporte aéreo ele é um segmento da economia indutor de desenvolvimento. Se a gente está crescendo, é sinal de que a economia vai bem, e a gente tem o potencial de influenciar outros setores, principalmente na área de serviços, mas a indústria também, o agronegócio também, para que a gente possa juntos ver esse país avançar coletivamente, né? Então eu torço, o convite está aceito, quero voltar aqui para falar dessas outras agendas, que acho que são muito boas. No segundo semestre a gente espera ter aí algumas novidades, inclusive tanto em cargas quanto em aviação regional, então fico à disposição para a gente trazer mais um pouquinho dessa conversa, e eu torço que quando chegar aqui a gente já venha com números melhores, mais passageiros voando, mais empresas aéreas, isso é o que a gente mais destinos, né, no Brasil. Aprovações de PLs importantes. Textos aprovados, mais segurança jurídica e mais negócios e mais gente voando, porque assim, a gente tem muita certeza, né, que é um avião decolando, é o Brasil decolando junto. E isso é o que todos nós queremos. Sem dúvida. Mário, suas considerações finais? Apenas agradecer, Jurema, reiterar a honra de tê-la recebido aqui. Essa sua formação em comunicação, né, permite que a ABAR tenha uma verdadeira porta-voz, né, muito didática, inclusive, né, e o setor aéreo é um setor de comunicação, né, é por aí que a gente une o país, né, e é por conta da aviação que a gente acaba conhecendo o país todo, um país de dimensões continentais. Então eu acho que a ABAR não poderia estar em melhores mãos, né? Acho que muito bem representada, e agradecer você por esclarecer, né, o público, né? Acho que essa talvez seja uma grande missão neste momento, né? Olhar o outro lado, né, as dificuldades operacionais por que passa
um setor que é um setor sensível no mundo inteiro, não é algo que ocorre só no Brasil, né? Mas, enfim, excelente conversa. Muito obrigado, viu, Jurema? Eu que agradeço. Curta, se inscreva no canal, siga nas redes sociais, porque nós seguimos forte em busca de uma infraestrutura forte no país.